Em geral, agimos sem integração. Percebemos uma parte de um dado problema e depois agimos. E quando a nossa atividade está baseada na percepção de só uma parte, e não do todo de um problema, haverá inevitavelmente confusão e miséria. A questão, pois, é de como perceber na sua inteireza qualquer problema humano. Porque quando percebemos um problema em sua inteireza e o tratamos como um todo, o problema é resolvido. Essa ação não cria novos problemas. Se sou capaz de perceber como um todo, e não apenas parcialmente, o problema da avidez, da violência, do nacionalismo, minha ação não produzirá outras catástrofes e mais sofrimentos. Como é que nos aplicamos a um problema? Se nos aplicamos a um problema com o desejo de achar uma solução ou a causa do problema, entramos no problema com uma mente muito agitada, não é? Tem um problema e deseja achar uma solução. Portanto, está muito interessado na solução e sua mente já está ansiosa por encontrá-la. Isso é, o problema não te interessa, só te interessa a solução do problema. Por que isso acontece? Porque só quer a solução do problema e perde de vista a significação do problema. Visto que nossa mente está agitada, não pode em absoluto perceber o problema em sua inteireza, pois só se pode ver um problema em sua inteireza quando a mente está tranquila. Só há percebimento do todo quando a mente está completamente tranquila. Mas esse silêncio, essa serenidade, não é provocada ou produzida por meio de disciplina ou de controle. Vem a serenidade só quando cessam as distrações, quando a mente toma conhecimento de todas as distrações. A mente está interessada em muitas coisas, em problemas multiformes. E se ela escolhe um interesse e exclui outros interesses, nesse caso não toma conhecimento do problema integral, havendo por isso distração. Mas se a mente toma conhecimento de cada interesse que surge e lhe percebe o significado, não há então distração. Só há distração quando escolhemos um interesse central, porque então qualquer coisa estranha ao problema central constitui uma distração. Quando se escolhe um interesse central, fica a mente toda concentrada, toda absorvida nesse interesse. Não fica, evidentemente. Pode escolher um interesse central, mas se examinar a sua mente, verá que ela não se concentra em coisa alguma. Se se concentrasse em alguma coisa, não haveria distrações. Mas isso não é possível, porque ela tem muitos interesses. Uma distração significa que existe um interesse central e, portanto, tudo o que compete com o interesse central constitui uma distração. A mente que tem um interesse central e está resistindo às chamadas distrações não é uma mente tranquila. Essa mente está apenas fixada numa ideia, numa imagem ou fórmula. E a mente fixada em alguma coisa não é uma mente tranquila, é uma mente cativa. Assim, uma mente tranquila é essencial para a percepção do todo. E só está tranquila a mente quando compreende cada pensamento e cada sentimento que surge. Isto é, a mente se torna tranquila quando cessa o processo de pensamento. Resistir, levantar uma muralha de isolamento e viver nesse isolamento, isso não é tranquilidade. A tranquilidade que é cultivada, disciplinada, forçada à tranquilidade sob compulsão, é ilusória. E em tais condições, a mente jamais perceberá o problema como um todo. O viver é uma arte, e a arte não se aprende num dia. A arte de viver não se encontra em livros e nenhum guru vai lhe dar. Mas visto que
compra livros e segue gurus, sua mente está cheia de ideias falsas, cheia de disciplinas, de regras e restrições, porque sua mente nunca está tranquila, nunca está serena e é incapaz de perceber qualquer problema como um todo. Para se ver qualquer coisa plenamente, integralmente, se necessita liberdade, e a liberdade não vem por meio de compulsão, de um processo de disciplina, de repressões, mas só quando a mente se compreende a si mesma, o que é autoconhecimento. Essa forma superior de inteligência, que é o pensar negativo, só aparece quando o processo de pensamento cessou. E nessa vigilante tranquilidade, se percebe o todo do problema. E só então há a ação integrada, a ação plena, correta e completa. Se confia em autoridades, você está perdido. O especialista é uma pessoa desintegrada e o que ele diz de sua especialidade não pode levar à ação integrada. Porque se cita um psicólogo e um outro cita outro psicólogo de opinião contrária, em qual você acredita? O que pensa e o que eu penso valem mais do que todos os psicólogos juntos. Tratemos, pois, de descobrir por nós mesmos, abstendo-nos de citar o que dizem os psicólogos e os especialistas. Esse caminho só conduz à confusão mais completa e ao conflito da ignorância. A questão é essa: a repetição de um mantra ou prática de um rito embota a mente? E a outra questão é: concentração numa ideia aguça a mente? Vamos ver se descobrimos a verdade a esse respeito. A repetição de uma palavra, por melhor que ela soe, é evidentemente um processo mecânico. Observe a sua mente. Quando toma a palavra aum e fica repetindo, o que acontece à sua mente? Se fica repetindo essa palavra todos os dias, te vem um certo estímulo, uma certa sensação que é produto da repetição. É um processo mecânico e pensa que uma mente que fica a repetir uma palavra é capaz de penetração ou de pensar com presteza? Costuma repetir mantras e sua mente penetrante é flexível e ágil? Só pode ver se sua mente é ágil ou não em suas relações com outras pessoas. Se você observar você mesmo nas relações com sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, verá que sua mente é obtusa. Imagina apenas ter uma mente penetrante, palavra que não tem referente em sua ação, em suas relações, que nunca são claras nem completas. A mente, assim, imagina e é desequilibrada. A mera repetição de palavras proporciona, sem dúvida, um certo estímulo, uma certa sensação, mas isso só pode tornar a mente obtusa. De modo idêntico, pratica ritos, cerimônias, dia por dia. E o que está acontecendo? A prática de um rito com toda a regularidade proporciona, sem dúvida, um certo estímulo, tal como frequentar o cinema. E esse estímulo te satisfaz. Quando um homem bebe alguma coisa, um coquetel, poderá se sentir momentaneamente livre de inibição. Mas façam ele beber continuamente e ele se tornará cada vez mais obtuso. O mesmo acontece quando pratica ritos persistentemente. Atribui aos seus ritos uma importância extraordinária que eles não têm. Sua mente é que é responsável pelo embotamento de si mesma, que faz da sua vida um processo mecânico. Não sabe o que isso significa. Se refletisse bem, se começasse de novo, não continuaria a repetir palavras. Você o faz porque alguém te disse que a repetição dessas palavras, desses mantras, te será útil. Para se achar a verdade, não se necessita de guru nem de livro algum. Para termos a mente lúcida, devemos examinar a fundo cada questão, cada movimento de pensamento, cada vibração de sentimento.
visto que não deseja achar a verdade, tem esse providencial entorpecente que é o mantra, a palavra. Sei que continuará a praticar esses ritos porque o abandono dos mesmos iria criar perturbações na família, escandalizar a esposa ou o marido. Para não causar perturbações na família, prefere continuar a praticá-los. Quem continua a fazer uma coisa sem saber o que faz é evidentemente uma pessoa desequilibrada. E não estou nada certo de que aqueles que celebram ritos não são desequilibrados. Se alguma significação tivessem esses ritos, deveriam ter alguma repercussão na vida diária. Se é o diretor ou o proprietário de uma fábrica e não dá aos operários nenhuma participação dos seus lucros, pensa que terá paz repetindo essas palavras milhares de vezes? Homens que se utilizam dos outros e que exploram monstruosamente seus criados e empregados, celebrem ritos e repetem a palavra paz. Isso é uma fuga maravilhosa. Um homem desses é uma entidade feia e desequilibrada. E por mais que fale em pureza de vida, por mais ritos que pratique, por mais que repita a palavra Raum, que troque as roupagens de seu Deus, isso não altera nada. Que valor têm os seus mantras e os seus ritos? Fala de paz para um lado e semeia desgraça por outro. Pensa que é equilibrada essa ação? Praticarão ritos incontáveis, mas não procederão generosamente porque não há em você nenhuma centelha da vida. Os mais de nós queremos permanecer embotados porque não desejamos enfrentar a vida. E a mente imotada pode pôr-se a dormir e viver feliz num estado semi-comatoso. Os mantras, a celebração de ritos, ajudam a produzir esse estado de sono. E é isso que deseja. Está escutando palavras, mas não tem vontade de fazer coisa alguma. E é isso o que eu reprovo. Não abandona os seus ritos, não deixa de explorar, nunca divide os seus lucros com os outros, não te interessa melhorar a vida dos não privilegiados. Acha que tem o direito de morar num palacete e que eles não o têm, visto que não fica coisa alguma e não fará coisa alguma. Não sei por que escuta tão interessantemente as minhas palavras. O segundo problema é se a concentração numa ideia pode produzir clareza ou penetração na mente. É um problema complexo e há muitas coisas nele implicadas. Vamos, pois, examiná-lo a fundo. O que significa concentração? Uma criança não fala em concentração quando tem interesse numa coisa. Lhe dê um relógio, um brinquedo, qualquer coisa que lhe desperte o interesse. Ela ficará inteiramente absorvida nessa coisa e nada mais existe para ela no mundo. Você não tem interesse e por isso faz esforços para se concentrar. Isso é, escolhe uma palavra agradável ou deleitável, a que chama verdade. Uma qualidade que te dá um sentimento de bem-estar e procura fixar a mente na mesma. Outros pensamentos se insinuam e você os afasta. E passa o tempo batalhando contra eles, num esforço para se concentrar. Se consegue se concentrar e fixar a mente numa ideia, se consegue excluir outros pensamentos e se isolar com uma ideia única, pensa ter alcançado algo importante. A sua concentração é mera exclusão. A vida é sobremodo grande para você e por isso você se concentra numa ideia. E pensa então que a sua mente se tornará penetrante. Será que ela se tornará? Pode a mente se tornar penetrante se vive no isolamento e na exclusão? A mente é penetrante, clara e veloz só quando é inclusiva, quando não vive no isolamento, quando capaz de seguir cada pensamento até o fim, vendo todas as suas consequências. Só então é a mente capaz de se tornar penetrante, e não quando se concentra numa ideia,
o que representa um processo de exclusão. Há ainda outra questão aqui implicada. O que entende por ideia? O que é ideia? Evidentemente, é um pensamento que se fixou. E o que é o pensamento? Pensamento é a reação da memória. Não há pensamento sem memória. Não há pensamento sem o passado. O pensamento, pois, nasce como reação da memória. E o que é memória? Memória é o resíduo da experiência incompleta, da experiência imperfeitamente compreendida. Memória, portanto, é o produto da ação incompleta. Não posso, naturalmente, entrar nessa questão a fundo, visto que exigiria muito tempo. Mas, resumindo, memória é a experiência incompleta. E essa experiência incompleta, a que chamamos memória, gera o pensamento, do qual resulta uma ideia. Logo, a ideia é incompleta. E quando você se concentra, sua mente é incompleta. E a mente incompleta sempre será insensível. A mente só se torna sensível quando é ágil, lúcida, quando, tendo consciência de sua própria reação, está livre da reação. Se desejamos compreender uma coisa, nós a amamos. Observamos-a com toda a atenção, sem condenação, sem justificação, sem censura e sem reação. A nossa mente é então ágil. Nossa ação não se baseia em ideia que é mero prolongamento da memória e, portanto, incompleta. A mente que é forçada a concentrar-se, que foi imolada a uma ideia, identificada com uma ideia, é uma mente obtusa, visto que uma ideia nunca pode ser completa. E, como em geral vivemos de ideias, nossas mentes são obtusas. Só quando a mente é livre, capaz de extraordinária flexibilidade, só então pode haver a compreensão da verdade. O que entendemos por sono? Estamos adormecidos quando pensamos que estamos dormindo? A maioria de nós não vive sonhando, fazendo as coisas automaticamente. Quando as influências ambientes nos obrigam a determinadas ações, não estamos dormindo. Por certo, recolher-se à cama não é a única espécie de sono que a maioria das pessoas busca. Muitos de nós queremos esquecer, queremos ser insensíveis, não ser perturbados. Queremos uma vida fácil e confortável, e assim nos pomos a dormir, mental e emocionalmente, enquanto continuamos a fazer coisas com grande atividade. Para compreendermos esse problema, precisamos entender a questão da consciência. O que entendemos por consciência? Não cite o que outras pessoas disseram a respeito, seja Shankara ou Buda. Pense por você mesmo. Não li livros sagrados, o Bhagavad Gita ou os Upanishads, nem livros de psicologia. Uma pessoa precisa pensar de maneira nova quando deseja encontrar a verdade. Não se pode conhecer a verdade por intermédio de outro. O que se repete é mentira. Pode ser verdade para outra pessoa, mas se o repete, torna-se mentira. A verdade não pode ser repetida. Ela tem de ser experimentada. E não pode experimentá-la se está enredado em palavras. Teremos de verificar o que se entende por consciência. A consciência, de certo, é um processo de reação a um estímulo, a que chama experiência. Isso é, há um desafio que é sempre novo, mas a reação é sempre velha. A reação ao novo, a reação a um desafio, é experiência. Essa experiência recebe uma designação, um nome, um rótulo,
indicando que ela é boa ou má, agradável ou dolorosa, e sendo depois registrada e arquivada. Assim, a consciência nos diferentes níveis é o processo total do experimentar, reagir ao estímulo, dar nome e registrar. É isso, ao justo, o que se passa nos diferentes níveis do nosso ser. Um processo constante, não um processo periódico. Reação ao estímulo, denominação e armazenamento para comunicação ou conservação. Esse processo total em níveis diferentes chama-se consciência. Eu não estou inventando. Se observar você mesmo, verá que é exatamente isso que acontece. A memória é o armazém, o registro, e é a memória que intervém, que reage ao estímulo. E a esse processo chamamos consciência. É exatamente isso que acontece. Pois bem, quando o corpo adormece, quando está dormindo, o que acontece? O processo continua. A mente continua ativa, não é? Pode-se muitas vezes verificar como a mente continua ativa durante o sono quando temos um problema. Durante o dia pensamos nele, nos torturamos com ele, mas não encontramos solução. Quando despertamos, temos uma nova maneira de olhar o problema. E como acontece isso? De certo, quando a mente consciente, depois de se ter preocupado com o problema, relaxa a atenção, nessa mente superficial, agora tranquila, o inconsciente pode projetar-se e, ao despertar, tem a solução. A mente consciente nunca está tranquila. Está perpetuamente ativa em todas as suas camadas. Não é possível, nas horas em que estamos despertos, aquietar a mente. Mas quando, durante o sono, a camada superficial da consciência está tranquila, o inconsciente se projeta e fornece a resposta certa. É só quando a mente, a consciência, não está a dar nome, a armazenar, mas apenas experimentando, é só então que há liberdade e libertação. O sono tem significação diferente. A questão é, o que acontece quando o corpo dorme? Sem dúvida, a mente superficial está tranquila. Mas a consciência total continua a funcionar. A vastidão, a significação mais profunda do sono não é compreensível se não estamos perfeitamente cônscios quando despertos do processo da consciência. O processo da consciência está experimentando, nomeando e guardando ou registrando. E quando esse processo for mantido integral, não haverá liberdade. A liberdade, a libertação, só pode vir quando o pensamento cessa, sendo o pensamento produto da memória, a qual, por sua vez, é experimentar, dar nome e registrar. A liberdade só é possível quando há um percebimento completo, tranquilo, de tudo o que se passa em redor e dentro de nós. E isso nos leva a uma outra questão. O que é o percebimento?